Quando a gente fala de polarização, rejeição é o que dá o tom das discussões cada vez mais nas eleições. Aproveito até para a gente trazer o quadro aqui medido pelo Datafolha, nesse retrato, nessa pesquisa divulgada hoje, trazendo aqui um pouco a rejeição de cada um dos candidatos. Quando perguntados ali em quem não se votaria de jeito nenhum, a gente tem então o presidente Lula com 46% de rejeição nessa pesquisa de agora, Flávio Bolsonaro ali pertinho também, logo na sequência, com 45% de rejeição, eles empatados tecnicamente nesse quesito também, de acordo com a pesquisa apresentada nesse sábado. Depois, ali em ordem, a gente vê embaixo aparecendo Fernando Haddad com 27%, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre essa colocação também do ministro da Economia aqui no debate. Ratinho Júnior na sequência com 19% de rejeição, Tarcísio de Freitas, que também entrou nas medições com 18%, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 17% de rejeição, Eduardo Leite com 15%, e aí temos também Renan Santos, Ronaldo Caiado e Aldo Rebelo com 14%, os dois primeiros, e Aldo Rebelo com 12% de rejeição. Queria uma primeira análise aqui do que te salta aos olhos, professor Eduardo, quando a gente vê essas rejeições, e aí entra até um pouco no que o professor Aldo estava falando do algum espaço para essa terceira via crescer ou não, é o fato de que Lula e Bolsonaro e Flávio Bolsonaro têm rejeições altíssimas. Os candidatos do PSD acabam tendo menos aqui nesse quesito. Quando a gente vê a questão da rejeição se espelhando para as análises de intenção de voto, o que a gente pode esperar de movimento? O que o senhor acha que pode ter aqui nesse meio? Bom, geralmente a essa altura do campeonato, as pesquisas, ou talvez o indicador mais importante do que a própria intenção de voto nos candidatos é a rejeição. E de fato a gente observa que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, eles atraem amor e ódio ao mesmo tempo. São os dois candidatos que estão na frente, mas com rejeições muito altas. O que me parece que essas taxas de rejeição mostram é uma consolidação daquilo que todos nós temos convencionado chamar de polarização. Ou seja, na medida em que eu sou adepto a um polo, eu, por definição, rejeito tudo aquilo que vem do polo oposto. Então, quem apoia Lula, por definição, rejeita Bolsonaro e vice-versa. O que eu acho que está colocado aí, a gente tem que pensar um pouco assim, Lula está em vias de disputar a sua 7ª eleição. Nas últimas 4 décadas, Lula tem sido um nome constante em todas as eleições nacionais. Isso, evidentemente, gera, ao mesmo tempo, exposição, gera muito reconhecimento, tanto é que a própria pesquisa mostra que Lula, na pesquisa espontânea, tem, se eu não me equivoco, 25% das opções de voto, é uma candidatura, portanto, muito consolidada, contra os 12% que tem o Flávio Bolsonaro, mas ao mesmo tempo isso gera também bastante desgaste, dada a sua exposição, que já não é, por assim dizer, mais consensual, já não tem mais o mesmo apelo que tinha há alguns anos atrás. Então a rejeição de Lula, ela pouco se alterou nesse seu 3º mandato. Ela foi um pouco menor do que esses 46%, mas ela é reflexo de um país que saiu das eleições presidenciais de 2022 dividido. E essa divisão não conseguiu, de parte do governo, ser superada dentro de vários setores da sociedade. Por exemplo, Lula segue tendo uma rejeição ainda muito alta junto aos eleitores evangélicos. Lula não conseguiu superar sua rejeição nos eleitores da região sul. Lula não conseguiu ter capacidade de fazer política pública para setores que têm um peso significativo no bolsonarismo, que é o agronegócio, mesmo com todo o tarifaço do governo Trump. Então, essa rejeição ela espelha um pouco essa dificuldade do governo de dialogar com setores que, por definição, não estavam apoiando ele em 2022, e a rejeição consolida, portanto, um cenário de, digamos, um certo enrijecimento do ponto de vista de quem apoia Lula e de quem o rejeita. No caso do Flávio Bolsonaro, a rejeição está fortemente vinculada com o nome da família, está vinculada com o desastre que foi o governo Bolsonaro, não apenas pela trama golpista, mas pela Covid-19 e por tudo aquilo que representou, agenda de costumes, uma tentativa de desconsiderar várias políticas públicas que o país tinha, sobretudo
na área social, uma agenda muito recessiva do ponto de vista da economia. Então, nesse sentido, o governo Bolsonaro deixou um legado muito negativo, tanto é que foi o primeiro governo pós-redemocratização que não conseguiu se reeleger. Então, a candidatura de Flávio Bolsonaro carrega essa rejeição bastante alta. O que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte, concordando com o professor Aldo, Lula é uma figura política, uma liderança consolidada, reconhecidíssima. Não se sabe a incógnita que representa Flávio Bolsonaro, que ao sequer ter começado a eleição já tem uma rejeição igual à do presidente Lula, isso tudo me parece ser uma vantagem competitiva de Lula. Mas eu não vejo, por outro lado, a possibilidade de que mesmo com essa alta rejeição, nós venhamos a ter a alternativa de uma terceira via. Vou tentar explicar rapidamente por quê, sem me estender muito no tempo. O PSD do Gilberto Kassab, eu concordo também que possivelmente o candidato a ser lançado é o Ratinho Júnior, já de alguns meses é o que postula melhor nas eleições, como eventual alternativa aos dois polos, mas o PSD vai entrar nessa campanha completamente dividido nos estados. O Centro-Sul vai apoiar uma candidatura competitiva, a seu modo de ver, que é a de Flávio Bolsonaro. Estados como o Rio de Janeiro e o Norte e o Nordeste vão apoiar a candidatura Lula. O PSD, inclusive, o próprio Kassab já disse, a gente vai lançar uma candidatura a presidente, mas os estados estão livres para decidirem quem quiserem apoiar. Ou seja, é um candidato que está sendo lançado com esse tipo de expectativa, não me parece que tenha fôlego para gerar algum tipo de atração do mercado eleitoral por parte dos eleitores. Acho que a estratégia do Kassab é muito mais imaginando que numa eleição que vai ser muito disputada, aqueles 2, 3 ou 4% que porventura terão que ser disputados no eventual segundo turno, lhe dá mais fichas no jogo para negociar como é que vai se dar o apoio no segundo turno, ou então projetar 2030. Kassab já sabe que 2030 está logo aí, e Kassab já entendeu que não tem vida para ele como um candidato em um partido de direita, se ele ficar refém do bolsonarismo. Então acho que é nesse sentido que o PSD está olhando a campanha esse ano, mas eu não vejo a possibilidade da gente ter uma eleição que vá fugir da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Expandir o olhar assim, né? Tanto para ver a questão dos estados, como nessa entrevista do Kassab, dos palanques mistos que ele já falou que devem ter, né, professor Aldo, quando para a gente pensar já também em 2030 de certa forma, mas voltando aqui especificamente para 2026, quero uma análise sua sobre esse cenário de rejeição que a gente tem e até aproveitar para fazer de certa forma, algum comparativo com se estamos espelhando a disputa Lula-Bolsonaro. Quais erros e acertos estão se repetindo ou não? Como que a gente pode ver, de certa forma, aprendizados nesse sentido, professor, na sua visão? Bom, eu concordo com o professor Eduardo. Eu acho assim que a alta polarização ela produz alta rejeição dos dois polos. Isso é evidente, né, o que está acontecendo. Agora, isso não necessariamente inviabiliza que um dos polos da eleição, da polarização e, consequentemente, da rejeição vença a eleição. Foi mais ou menos isso que aconteceu em 2022, quer dizer, Lula e Bolsonaro eram os mais rejeitados, no entanto, foram os dois que foram para o segundo turno. Então, a rejeição, ela é um elemento importante para ser observado, né? Mas ela não é decisiva necessariamente numa eleição. E também concordo com a observação do professor Eduardo, de que o Flávio tem, de início, uma rejeição alta, né? E que isso, de certa forma, é um fator de competitividade em favor do Lula, e evidentemente que isso também é associado ao desempenho do ex-presidente Bolsonaro no governo, né, que produz essa alta rejeição, estilo, essa política do ódio, tudo mais e tal. Mas eu penso assim que há uma possibilidade sim de que essa rejeição, essa certa exaustão da polarização possa abrir um caminho, mesmo considerando todo o quadro político partidário, por exemplo, o quadro político partidário relativo ao PSD, né? E também ao MDB, que não vai definir apoio a nenhum candidato, tudo mais tal. O PSD dividido nos estados, parte do PSD apoiando Lula. O PSD hoje tem 3 ministros, né?
no governo Lula, e considerando isso, porque nas eleições modernas, e veja o seguinte, se a gente olhar um pouco para a eleição do Bolsonaro em 2018, ele não tinha tempo de televisão, não tinha estrutura partidária, mesmo assim ele venceu a eleição. Então, a gente observa que em determinadas eleições surgem fenômenos eleitorais que quebram um pouco as regras do jogo, quebram um pouco o que está estabelecido. Agora, isso vai muito, eu acho assim, talvez da baixa experiência do Flávio Bolsonaro e de uma possível boa performance do Ratinho Júnior, ele se colocando como um novo, quer dizer. Eu tenho observado muito eleições há muito tempo, né, e observo sempre que quando há um quadro de exaustão política, de cansaço, de crise generalizada, por exemplo, se a gente for avaliar os índices de avaliação tanto do governo quanto do Lula, as avaliações negativas são maiores do que as positivas. E isso pode indicar um quadro favorável a uma mudança. E tendo em vista essa polarização, eu admito a possibilidade, embora não seja, seja difícil, que haja uma ascensão exatamente da terceira via. Quer dizer, sempre se colocou que a polarização bloqueia a terceira via, mas eu acho que nessa vez, tendo em vista a dificuldade do governo, a avaliação ruim do Lula e do próprio governo, eu penso que há um ambiente que é favorável à ideia de mudança. Por isso que eu não descarto a possibilidade de ascensão da terceira via.